Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos falar agora da seção 3.2, que fala das regras de produto e quociente. Então vamos falar aqui primeiro agora da regra do produto. Se f e g são funções deriváveis, então a derivada da nova função f vezes g é a derivada de g vezes f mais a derivada de f vezes g. Ou, posso colocar aqui simplificação da notação, né? Derivada de f vezes g, derivada de g vezes f mais a derivada de f vezes g. Aqui não importa a ordem, né, porque é um produto, posso também considerar assim, ó, derivada de f vezes g, derivada de f vezes g, mais f vezes a derivada de g. Importante aqui que você vai conservar uma e derivar a outra, depois somar com conservar a outra e derivar uma, certo? Então, não é a regra do produto, não é a derivada de uma vezes a derivada de outra. Essa regra aqui, você vai conservar uma, derivar a outra. Mais, aí conserva a outra e deriva a primeira. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. A função aqui, f de x, é x vezes e elevado a x. Então, tem um produto aqui, né? Então, vou usar aqui a regra do produto. Então, pede para encontrar aqui a derivada da função f. Então, a derivada de f de x vai ser a derivada de x vezes e elevado a x. Então, a derivada da primeira, x, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Simplesinha, né? Então, olha, a minha f' de x vai ser a derivada de x é 1. Então, fica 1 vezes e elevado a x, que é e elevado a x, mais x, que multiplica a derivada de e elevado a x. Derivada de e elevado a x é a própria função e elevado a x. Então, fica e de x mais x vezes e elevado a x. Posso colocar o e elevado a x em evidência. Então, colocando o e elevado a x em evidência, eu vou ter aqui que a f' de x vai ser 1 mais x vezes e elevado a x. Okay? Então, essa é a derivada da função x vezes e elevado a x. Bom, agora no item B, está pedindo para encontrar aí a enésima derivada de f de x. Olha, então, lembrando aqui, ó, a minha f de x é x vezes e elevado a x. Então, a minha derivada zero, né, que é a função, ou seja, eu não derivei, é a própria função x vezes e elevado a x. Aí, quando eu derivo, a gente viu lá no item A, né, quando o n aqui é 1, primeira derivada, vai ser 1 mais x vezes e elevado a x. Agora vamos derivar a segunda derivada, ou seja, vamos encontrar a segunda derivada. f duas linhas de x. Então, o n aqui é igual a 2. O objetivo aqui é encontrar uma fórmula para a derivada enésima em função do número de derivadas em função de f. Então, olha, vou considerar isso aqui, agora eu tenho que derivar a função primeira derivada, que é esse valor aqui, né, que é essa função aí. Então, estou derivando 1 mais x vezes e elevado a x. Como aqui é um produto, então vou usar a regra do produto. Ou eu posso fazer distributividade aqui e derivar termo a termo. As regras de derivação são compatíveis, então tanto faz a regra que você for usar. Desde que você use a regra corretamente. Então, a derivada da primeira função aqui é 1 mais x. Derivada de 1 mais x vezes a segunda, que é elevado a x. Mais 1 mais x vezes a derivada de e elevado a x, que é a derivada da segunda. Então, como que fica a segunda derivada de x? Derivada de 1 mais x, derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. Então, fica 1 vezes e elevado a x, que é e elevado a x. Mais 1 mais x vezes a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x. Posso colocar aqui o e elevado a x em evidência. Então, vai ficar aqui 1 mais 1 mais x. 1 mais 1 é 2, então fica 2 mais x vezes e elevado a x. Então, essa é a segunda derivada da função. Observe aqui está aparecendo que tem um padrão, né? Primeira derivada é 1 mais x vezes e elevado a x. Segunda derivada é 2 mais x vezes e elevado a x. Não dá ainda para dizer que a terceira e a quarta derivada vai seguir esse padrão. Vamos fazer algumas aqui, né? Então, a terceira derivada terceira da função f de x,
vai ser a derivada desse produto aqui, que é a derivada do primeiro, da primeira função, vezes a segunda, mais a primeira função, sem derivada, vezes a derivada da segunda, vezes a derivada de e elevado a x. A derivada de 2 mais x, a derivada de 2 é 0, a derivada de x é 1, vezes e elevado a x. Então, fica e elevado a x. Mais 2 mais x, vezes a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Tem e elevado a x aqui, tem e elevado a x aqui, vou colocar em evidência. Vai ficar 1 mais 2 mais x. 1 mais 2 é 3, fica 3 mais x vezes e elevado a x. Se eu derivo de novo, olha, observe que quando eu derivo de novo, eu caio aqui ó, na derivada da primeira, que é essa aqui, ó, que tem uma constante mais x, então vai ficar só x vezes e de x. Depois eu vou conservar isso aqui e derivar isso aqui, que é a própria e de x. Então, de fato, né, a gente pode aqui colocar como uma fórmulazinha que a derivada enésima da função f de x vai ser n mais x vezes e elevado a x. Ok? Então, essa é a formulazinha para derivada enésima da função f de x, quando a f de x é x vezes e elevado a x. Vamos para o exemplo 2. Derivar a função f de t igual a raiz de t vezes a mais bt. Bom, aqui eu tenho um produto, então vou usar a regra do produto. Então, a f' de t, variável agora é t, vai ficar derivada de raiz de t vezes a mais bt. Então, como aqui tem um produto, eu vou usar a regra do produto. Derivada da primeira, derivada de raiz de t, vezes a segunda, a mais b vezes t, mais, conserva a primeira, que é raiz de t, vezes a derivada da segunda, mais a derivada de a mais b vezes t. Bom, o que dá derivada de raiz de t? Bom, raiz de t, que é derivada de raiz de t. Raiz de t é t elevado a meio. T elevado a meio. Então, a gente deriva, desce o meio, multiplicando, e multiplica por t elevado a meio menos 1, que é menos meio. Vou passar para baixo aqui e trocar o sinal da potência. Então, fica 1 sobre 2, vezes 1 sobre t elevado a meio. T elevado a meio é raiz de t, então fica 1 sobre 2 raiz de t. Então, derivada de raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. Derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. X. Derivada de raiz de y, se eu derivo aqui em relação a y, é 1 sobre 2 raiz de y. Ok? Então vamos agora, sempre que a gente tiver raiz da variável, raiz de t, derivada de raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. Derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. A gente toda vez não precisar ficar recorrendo, né, essa regrinha, se a gente já sabe derivar a função raiz. Então, a minha f' aqui vai ser derivada de raiz de t, derivada de raiz de t, que é 1 sobre 2 raiz de t, vezes a mais b vezes t, mais raiz de t vezes a derivada de a mais bt. A derivada de a é 0, derivada de bt é b vezes a derivada de t. Então, fica b. Ou seja, isso aqui já derivou, né? Mas eu posso simplificar isso aqui. Isso aqui fica a mais b vezes t, dividido por 2 raiz de t, mais b vezes raiz de t. Bom, posso fazer essa operação aqui de soma de frações aqui, considerando aqui, né, o denominador da segunda expressão aqui como sendo 1, tiro o mínimo, né? Então, a minha f' de t vai ser mínimo entre 2 raiz de t e 1 é 2 raiz de t. Então, fica 2 raiz de t, dividido por 2 raiz de t dá 1, vezes a mais bt. Então, dá a mais b vezes t. Mais
2 raiz de t dividido por 1 é 2 raiz de t, vezes b, vezes raiz de t, dá 2 vezes b, 2b, raiz de t vezes raiz de t, que é t. Então, isso aqui dá a mais b vezes t, mais 2b vezes t. Então, b vezes t mais 2b vezes t, dá 3b vezes t. Então, aqui fica a mais 3b vezes t, dividido por 2 raiz de t. Essa é a derivada da função. Poderia ter feito também de forma diferente, né? Encarar essa função aqui, ó, f de t, como sendo raiz de t, t elevado a meio. T elevado a meio, vezes a, né? Então fica a vezes t elevado a meio. A vezes t elevado a meio, mais b vezes t elevado a meio, vezes t. Então fica t elevado a meio mais 1, que é 3 sobre 2. Essa é a função f de t. Eu pego essa função e derivo ela, porque eu sei derivar funções potências, né? Aqui eu vou estar usando outra regra ao invés da regra do produto. Tanto faz, né? Porque as regras são compatíveis. Então fica a vezes a derivada de t elevado a meio, desce o meio, fica t elevado a menos meio, mais b vezes derivada de t elevado a 3 meio, desce o 3 meio, fica 3 meio, t elevado a 3 meio menos 1, que é meio. Bom, meio é raiz de t, né? Então, eu vou passar esse aqui para baixo, aqui vai ficar, esse primeiro aqui vai ficar a dividido por 2 vezes t elevado a meio, que é raiz de t. Mais, aqui é 3b sobre 2 vezes t elevado a meio, que é raiz de t. Então, fica 3b sobre 2. Tira o mínimo aqui. Então, isso aqui fica, o mínimo entre 2 raiz de t e 2 é 2 raiz de t. Então, aqui fica 2 vezes raiz de t. Dividido por 2 raiz de t dá 1. Vezes a dá a. Mais 2 vezes raiz de t dividido por 2 dá raiz de t. Raiz de t vezes 3b vezes raiz de t dá 3b, 3b, raiz de t vezes raiz de t, que é t. Que deu igual ao de cima. Tem que dar igual, né? Porque as regras são compatíveis. Agora vamos para o próximo exemplo. Se eu tenho a função aqui, f de x igual a raiz de x vezes g de x, onde as informações sobre g de x são que g de 4 é igual a 2 e g' de 4 é igual a 3, aí pede para encontrar f' de 4. Bom, a função f ela é um produto de raiz de x vezes uma função desconhecida aqui, g de x, que eu tenho algumas informações sobre ela. Então, como é o produto, eu vou usar a regra do produto. Primeiro eu vou encontrar a f' e depois aplicar ela em 4. Então, como que fica a f' de x, a derivada de f? Vai ser a derivada de raiz de x vezes g de x, que é um produto, né? Então, fica a derivada da primeira, então fica a derivada de raiz de x, vezes a segunda, mais a segunda, a primeira, aliás, vezes a derivada da segunda, que é g de x. Ou seja, a minha f' de x vai ser derivada de raiz de x, a gente viu que é 1 sobre 2 raiz de x, vezes g de x, mais raiz de x vezes derivada de g de x, que é a g' de x. Bom, eu obtive a função f aqui em função da função g' e g. Agora eu vou aplicar aqui a função f' em 4. Então, a f' de 4, eu vou trocar o x por 4. Vai ficar 1 sobre 2 raiz de 4 vezes g de 4 mais raiz de 4 vezes g' de 4. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 1 sobre 2 raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 é 1 sobre 4. E g de 4 é 2. Então, fica 2 aqui. Mais raiz de 4 é 2. 2 aqui. Vezes g' de 4. G' de 4 é 3. Então, fica
Aqui 2 dividido por 4 dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 6. Ou seja, olha, posso tirar o mínimo aqui, que é 1, que é 2, então o mínimo vai ficar 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 6, 12. Então isso aqui dá 13 sobre 2. Ok? Então a F' de 4 é 13 sobre 2. Então vamos chegar por aqui. Próxima aula a gente continua com a regra do quociente.